Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, o nosso Centro Avançado de Endodontia. E mais uma vez eu retorno aqui para falar sobre algum tema da endodontia. É um episódio curto para que nós possamos alimentar mais as nossas ideias a respeito do assunto. E esse assunto de hoje, que trata-se da medicação intracanal, é um tema ainda um pouco polêmico. Aliás, na endodontia tem muitas coisas ainda polêmicas que não deveria, tem coisas que não se deveria mais discutir, mas tem coisas que são importantes discutir, né? A medicação intracanal é importante nós elevarmos o nível, né, de discussão para entender quais são realmente os seus verdadeiros propósitos, tá? Mesmo porque nós sabemos que o controle da infecção se dá por conta da integração, da associação dos sistemas mecanizados, né, com a substância química auxiliar. Então, independentemente de qual seja a sua substância química, a substância que você tem escolhido, nós temos que trabalhar sempre em conjunção com os instrumentos. É uma ação mecânica, né, de remoção de tecido contaminado e uma ação química bactericida, que é fundamental, da substância. Mas depois que você prepara o canal, vem algumas perguntas, né, que cabe aqui. Por que você não conclui a sua endodontia? Eu não estou aqui preconizando sessão única ou sessão múltipla. A literatura relata que não tem muita diferença. Eu estou apenas questionando por que é que, se você obter o controle da infecção, você vai precisar colocar uma medicação. Eu creio que seja que, na maior parte das vezes, você não sabe se você obteve o controle da infecção. Mas o mais importante é você não saber se você obteve o controle da infecção é porque você não mediu o terço apical. Então você não sabe até quanto instrumentar esse canal, até qual instrumento você vai finalizar esse preparo, qual foi o seu limite de trabalho. Você ficou aquém do forame? Você deixou aquele forame contaminado? Ou você removeu todo aquele cemento, né, do canal sementário comprometido com biofilme? Mas, independentemente disso, as pessoas gostam, por uma questão de precaução, de usar a medicação. Mas aí tem a pergunta: qual medicação eu vou utilizar? Qual é a necessidade dessa medicação? Qual é o efeito que ela vai me dar? Eu pergunto isso porque muitas vezes colegas me relatam que fez um preparo do canal e de repente o paciente começou a apresentar sintomatologia. Então ele voltou ao consultório, o colega desobstruiu removeu aquela medicação, limpou um pouco mais do canal, colocou a nova medicação e o paciente continuou com dor. O que eu posso dizer é que não é a medicação que vai fazer a remissão dessa dor. Não é a medicação que vai parar a dor. O que para a dor é a remoção de todo aquele tecido contaminado. Na endodontia, nós precisamos entender que a sintomatologia pós-operatória é sempre ligada à presença de micro-organismos. Os micro-organismos, como trabalham, né, em suas proliferações, vai promover uma infecção. Essa infecção conduz a uma inflamação. E essa inflamação que promove essa dor. Mas, Ângelo, se eu for utilizar uma medicação, qual seria a melhor medicação? Tem várias medicações que você pode utilizar, já conforme a sua preferência, tá? Se é que você gosta de usar, mas não que seja necessário. Então você pode utilizar o hidróxido de cálcio. A melhor substância da endodontia chama-se hidróxido de cálcio. Mas não estou colocando da pasta de hidróxido de cálcio. Eu estou colocando a substância hidróxido de cálcio, tá? Mas se você souber conduzir muito bem, se você conseguiu ampliar aquele terço apical o suficiente para poder colocar, para você poder aplicar a sua medicação, você pode utilizar o hidróxido de cálcio. Mas, Ângelo, eu estou inseguro, eu quero colocar a medicação, mas de repente não sei se o hidróxido de cálcio vai chegar lá. Pode colocar a clorexidina gel, porque na medida em que você trabalha com a substância gel, a clorexidina, que é uma substância bactericida, né, e trabalha no terço apical, você conduz essa substância para o terço apical. Então ela ali, ela já serve, né, como a sua medicação. Mas por que eu não vou utilizar o paramonoclorophenol canforado? Por que não vou utilizar o tricresol? Porque são substâncias mais agressivas. E aquilo que eu falei, não é a substância que vai fazer a remissão dessa dor.
Você tem duas substâncias boas, o endogel ou o hidróxido de cálcio. Mas a pergunta é, para que você vai colocar medicação? Não sou contra, não. Eu só quero entender o porquê. Porque a medicação em si, ela vai apenas manter o status quo que você conseguiu durante o preparo. Ela não vai melhorar em nada, né? Porque todo o trabalho, a literatura é clara nisso, todo o trabalho realizado, né, pelos endodontistas em nível de desinfecção é sempre associando os instrumentos mecanizados, né, com a substância química, para que você possa limpar e desinfectar. Na verdade, existe aí algumas coisas que nós temos que entender. Nós temos que limpar o canal já fazendo a desinfecção. Eu vou modelando o canal e no mesmo movimento que você vai modelando, você já vai limpando, você já vai irrigando, você já vai removendo. Não é para fazer isso depois, é concomitante. Então, o preparo do canal, sempre associado à substância química. Se você for utilizar, ou se você for marcar o seu paciente para daqui a 2 dias, se você disser, olha, eu não vou colocar medicação nenhuma, não são 2 dias que vai afetar tudo isso, se você preparou bem o canal. A questão é essa, não é medicação. É até o quanto você preparar o seu canal, até que lima você instrumentar o seu canal. Qual é o seu limite de trabalho? Se você entender o seu limite de trabalho e se você souber até quanto você instrumentar o canal, você não precisa utilizar substância medicamentosa para melhorar o seu tratamento. Resta saber se você teve tempo de concluir a endodontia nessa sessão ou vai colocar para uma segunda, deixar para uma segunda sessão. Esse é um outro ponto. A medicação tem como objetivo manter o status quo que você conseguiu durante o seu preparo. Isso é fato, é importante nós entendermos de uma forma muito clara. A pergunta é, de que forma eu vou colocar essa medicação? Então você tem que entender, sempre estar ligado ao quanto você ampliou. Porque na maioria das vezes, aquele hidróxido de cálcio, aquela pasta de hidróxido de cálcio que você colocou, ela não chega no terço apical. Ela não chega no terço apical porque você não ampliou o suficiente e você não secou aquela região. Se você não limpa para remover tecido e se você não seca para que ele possa fazer efetividade nas paredes, contato com as paredes do canal, tenha certeza que não é ele que vai resolver o problema. A literatura fala que para você utilizar o hidróxido de cálcio tem que ser em paredes limpas e secas. Os trabalhos do professor Mário Leonardo, do professor Holland, do professor Pedro Bernapé, eles são claros nesse aspecto. Você tem que ampliar aquela região e colocar o hidróxido de cálcio no canal enxuto, para que ele possa ter contato. O hidróxido de cálcio ele atua por contato, para que ele possa liberar os íons de hidroxila e fazer com que o cálcio do hidróxido de cálcio possa fazer alguma reação no tecido conjuntivo ou no tecido granulomatoso, desde que esteja seco, porque ali tem uma região ácida que o cálcio vai reagir com o CO2. Aí sim ele pode ter uma ação efetiva. Mas não no caso de você fazer uma segunda sessão, porque o hidróxido de cálcio vai melhorar a sua performance. Você pode seguir uma filosofia, aí é respeitável. Eu costumo trabalhar em 2 sessões, porque eu não consigo, às vezes, ter a certeza de concluir, de obter o controle da infecção na primeira sessão. Posso levar mais tempo. Mas não como filosofia de achar que a medicação é que vai resolver o problema. Pense sobre esse assunto. Quer colocar medicação? Coloque. Mas não é ela que vai resolver o seu problema. Quem vai resolver o problema do controle da infecção ou da desinflamação é a ação mecânica dos instrumentos associada à substância química. Eu espero que vocês tenham apreciado esse episódio. Na semana que vem nós estaremos juntos mais uma vez, mas não esquece, clica no sininho para ativar as notificações. Até a próxima. Tchau.